Então, rapaziada, depois de um começo bem morno no episódio 4 de Demolidor Born Again, depois de uma conversa que o Demolidor teve com o Justiceiro, o episódio finalmente deu uma melhorada. É verdade, rapaziada. Enquanto eu tava assistindo, eu até comentei com ele. Tipo assim, pô, ainda não tinha acontecido a conversa, né? Eu falei, pô, esse episódio tá bem mais ou menos, né? Aí ele, pô, tá bem morno. Aí beleza. Na cena seguinte começou a melhor cena do episódio. Que foi apenas um diálogo, mas que fez toda a diferença e deu um gostinho muito bom na boca, tá ligado? De que os caras acertaram. Foi muito legal de ver. Só que nem tudo foi ruim, eu acho que nesse... Não foi ruim, não foi um episódio ruim. Nessa morbidão que foi o episódio. É. Porque teve uma parada que me chamou a atenção, que foi que o Matt, ele tá defendendo um maluco lá que roubou comida, né? E o cara levantou os Skrulls, que é referência direta à invasão secreta, né? Da série. E aí isso foi bem legal. E também nesse diálogo, né, do Demolidor com esse cara, foi interessante até o diálogo que eles tiveram depois, né? Tipo, o Demolidor tava tipo, pô, ele queria liberdade condicional. Mas ele já tinha vários outros crimes na ficha, então ia ser difícil. Aí o Demolidor lá conseguiu 10 dias, que era o menor que ele podia fazer. Aí chegou lá, pô, me agradeço que eu consegui 10 dias. Aí o cara vai lá e fala, pô, mas da última vez que eu fui preso, eu perdi minha entrevista do auxílio e perdi meu dinheiro pra comer. Então eu tive que ficar me alimentando de lixo e tal. E uma vez eu queria comer alguma coisa doce, foi por isso que eu comprei a pipoquinha doce. Eles preferem gastar 5 vezes mais pra me prender do que pra me alimentar. Aí até o Matt até ficou tipo... Pô, o cara tem razão, né? Que eu mas acho ele que foi no início foi uma cuzão. Foi mesmo. O cara não é legal. Ele não foi legal, não. Ele ficou esculachando o Matt só por causa que ele era cego, pô. Qual foi, ele pô? ficou zoando o Matt e tal. Pô, nada a ver. Aí o Matt, né, ficou boladão, mas aí no final dessa cena, o Matt, ele sentiu. Então, tipo, eu acho que foi uma das coisas também pra ele voltar a ser. Ele tava vendo que tava tendo muita injustiça. Também a cena do policial, tá ligado? Dele foi confrontar o cara que foi bater nele lá, ele espancou. Ele viu, ele testou pra ver se o cara tinha alguma coisa a ver com a morte do Ayala. E ele viu que não tinha. Então ele ficou, caralho, tem alguém nas ruas que tá fazendo merda. E tá saindo impune. Então acho que ele já tá pensando, pô, acho que eu preciso voltar, tá com isso na cabeça. Não, e uma coisa, rapidinho, antes Pode que falar. tu fale, uma coisa bem legal também é que o cara fala que ele ameaça o Matt de novo, né? Tipo, se eu te pegar de novo, que não sei o que. Rola um diálogo parecido com isso, não vou saber exatamente, não vou lembrar. Mas aí o Matt vira pra ele e fala assim, tá bom, você quer me pegar, beleza, mas chama mais gente, tá ligado? Porque, tá ligado? Caralho, muito bom. É muito bom. O Matt tá imponente. Tá. Aí, continuando, né? E o que fez ele voltar, realmente, porque ele vai voltar, né? Isso é óbvio. No final do episódio apareceu ele a gente treinando até ali discutiu que ele tá demorando pra voltar, eu achei né? que demorou tipo, também. 4 episódios e tal. Ainda até nem vestiu. ele se arrumar. Ele nem vestiu ainda o traje e tal. Então, tipo, o principal que fez ele voltar foi a conversa dele com o Justiceiro. Pois é, foi o que salvou o nosso episódio. Cara, e que conversa. Que diálogo, Que né? baita atores, mano. Papo reto. Porque a gente viu dublado, mas mesmo assim não perdeu a essência, né? Óbvio. Mas eu acredito, talvez. Eu vou ver depois em inglês. O Justiceiro chamando ele de vermelho. De vermelho, é maneirinho. Eu vou ver depois em inglês porque eu senti os atores, cara, dando muito a vida naquele diálogo. E, porra, foi muito foda. Tanto é que eu tava, tipo, meio... esse episódio, tá, legal. Tipo, tem uns bagulho legal. Mas aí começou, eu fiquei tipo, caralho. Porque, cara, foi... absurdo, mano. E provavelmente foi o que fez o Demolidor, o Matt querer voltar a ser o Demolidor, tá ligado? Não, sabe uma parada que eu também achei bem legal? Que foi, tipo, o Demolidor chegou lá, né, pra ver a bala, saber o que porra podia ser isso. E o Justiceiro teve uma leitura dele muito sinistra, tipo, parecia que eles são amigos, né, e tal, só que... amigos mais ou menos. Mas o Justiceiro leu o Demolidor, assim, na primeira... Mas eu entendi. Quando ele apareceu, entendeu? Eu entendi por quê. Porque o Justiceiro tá se espelhando, tipo, se espelhando não. Ele tá vendo que o Demolidor tá igual a ele, como ele tava no início, tá ligado? Depois que ele perdeu a família. Pode crer. Aí por isso que ele falou, pô, tanto é que ele fala, né? É assim porque eu ouço a voz do meu filho, tá ligado? Você escuta a voz dele e eu ouço a voz do meu filho. Tipo, ele tá comparando as coisas que aconteceram com ele. Então ele sente que o Matt tá passando a mesma coisa que ele tá passando. E aí a dica dele que ele deu foi até meio merda, né? Mas acho que é o que vai fazer. Eu acho que foi o que fez o Matt voltar a ser o Demolidor. Pelo menos ajudou nessa parte, né? Eu achei muito bacana. O Justiceiro, ele teve um peso legal. Um episódio só que ele apareceu, uma cena só que ele apareceu. Eu achei que ele teve um peso bem forte na decisão do Ele é um Matt. cara muito denso, né? Ele tem muita camada. Tipo, ele é muito foda. O Demolidor, ele chega lá e o Justiceiro ele ataca o Demolidor.
tá ligado? Quando ele encontra. Aí o Demolidor tem que, não, sou eu, né? é o Matt, eu errei lá. Aí ele, pá, crava o machado ali do lado. Aí tu vê ele que ele já não tá legal, tá ligado? Ele não tá bem de cabeça, tá ligado? Ele tá meio dodói, dá pra perceber que ele tá meio dodói. Ele sempre foi meio dodói, mas ele tá bastante dodói, tá ligado? Sim, ele tá um pouco ruim de cabeça. E é o que o Demolidor falou, ele tava planejando. Você tá planejando suas próximas vítimas? Ele, tô mesmo. Porque eu não sou falso moralista, não. Quero que se foda. Aí foi... Mas também a gente achou bem interessante como que o Matt achou a bala, né? Que foi dado tiro no Tigre Branco no episódio passado, né? Aí tava procurando a cápsula e ele acabou encontrando. Uma parada bem detetive, bem Batman, parecia. E tipo assim, ninguém encontrou. Ninguém conseguia saber onde estava a cápsula da bala e tal. E aí ele... Pô, muito maneiro. Ele usando todos os sentidos dele, a audição, tá ligado? Isso foi irado. Pô, aí ele tava lá, chegou... Foi e bateu numa garrafinha que tava pra ver aonde que a bala poderia girar pra ir até. Aí ele vai, ele só ouvindo, presta atenção onde tá. Aí cai no bueiro, ele vai lá, coloca a mãozinha e a bala tá exatamente lá, tá ligado? A cápsula. Tem coisas bem interessantes passando nesse episódio. Uma delas é os piches que estão nas paredes, né? Que dizem sobre o Tigre Branco que foi injustiçado e tal. Aí tem até uma pintura dele com mais asinhas em volta, assim, isso é bem legal. E mostra também que o povo não, meio tipo que comprou a ideia do Tigre Branco, né? E todo mundo ficou bolado com ele depois que ele faleceu. E uma das ótimas premissas dessa série é o povo, cara. Como eles estão encaixando bem o povo, a voz do povo na série, tá ligado? Você não vê só o jornal falando, só os caras grandes, os políticos, você vê a população falando a opinião delas, tá ligado? Exatamente. Pô, o cara falando, não, eu queria ser um vigilante, se eu pudesse eu seria um vigilante pra ajudar as pessoas. É muito maneiro. É muito e maneiro no final a gente viu o Muse, né? O vilão. Não, ele apareceu também no início. Ele apareceu ali carregando um corpo, mas aí depois ele aparece mais. Nele é meio... Tudo bem, só tá aparecendo aqui preparando. Não, mas também próximo. Antes disso tem o Matt, né? Vendo a coleção dele, o uniforme dele, que ele vai ser... Foi antes? Achei que... Foi antes dessa última cena do Muse. Ele tá lá, né, dormiu com a moça lá, que é a mina dele lá agora, sei lá. A psicóloga lá do Fisk e tal. Aí ele não conseguia dormir, aí falou, pô, vou treinar. Acho que eu vou voltar a ser o Demolidor. Ele pensando, né, óbvio, não falou. Aí subiu lá no bagulho e abriu... cheio das máscaras dele antigas, tá ligado? Deu um foco pra cinza, pra máscarazinha cinza, sabe? Talvez até podendo remeter ao uniforme preto, com a máscarazinha cinza. Pode até... Não sei, acho que foi mais uma referência. Pô, mas foi o enquadramento ali nela. Pode até ser, mas acho que foi mais uma referência. Pode ser também um uniforme novo que ele pode estar usando. Não, ele vai usar o vermelho, pô. Tem certeza? Sim, tem até boneco e tal, até... Não tem... Não, mas ele pode... Igual o Sam, pô. No início ele tava com um branco lá, achava que aí ele foi lá e trocou. Ele pode trocar se ele quiser. Talvez. Mas eles venderam a série com ele com o uniforme vermelho e tal. Com o uniforme novo vermelho. E também vazou as fotos dele com o uniforme vermelho, então... Mas se mudar o uniforme a gente vai ficar muito feliz. Ia ser legal testar outro. E ele também, usando os bastãozinhos dele e tal, ele rodando as paradas. Muito maneiro, cara, isso. Ele usando... Pra aprender nas coisas, igual ele faz nos quadrinhos e tal. Igual até Homem-Aranha, mas... Então a gente prevê que no próximo episódio ele deva estar deva usar o uniforme, né? Sim. E deve ter o primeiro encontro com o Muse, provavelmente. Pode ser, porque o Muse tá fazendo uma cagadinha legal que a gente ainda não descobriu. Ele parece que pega sangue do pessoal, né? Ele pega. Ele usa sangue como... pintura? Tinta? Como tinta pra fazer a arte dele, porque ele é um artista, né? E tal. E aí ele quer demonstrar a arte dele. Ele é até a favor dos vigilantes. Aí ele quer mostrar a arte dele lá, tudo bonitinho. E pode até ter sido ele que pintou aquele bagulho lá do Tigre Branco, porque foi ele que pintou aquele do Rei do Crime. E é isso, a gente vai ver o Muse aí. Eu acho que ele não vai ser o principal vilão vai ser o Fisk. A gente tá esquecendo uma parada que foi a sobrinha do Tigre Branco, que apareceu no início. E remeteu muito que, eu não sei vocês, mas pra mim eu tava vendo muito um professor e um aprendiz, sabe assim? Uhum. Tipo, ela dando a mão pro Demolidor e ele saindo, pro Matt, ele saindo assim, aí depois ela chora, aí eles conversando e tal, aí depois ela chora e abraça ele, como se ele fosse treinar ela pra carregar o manto de tigresa branca, tá ligado? Isso seria muito louco, eu gostaria. O último ponto que eu vou citar aqui é o Fisk, né? A gente viu que ele realmente ainda parece estar querendo destruir todo mundo na porrada qualquer cena que passa, que ele tá a 1 segundo de explodir e matar todo mundo. Sim.
mas ele tá se mantendo firme e forte. Total. E a gente vê que ele ainda é o Fisk, né? Ele pegou o Adam, o cara que a Vanessa teve um caso, e prendeu o cara, né? Não sabemos o que ele vai fazer, mas o Fisk ele é maluco. Sim, é. Sabe? Mas ainda é bem nebuloso o que ele tá planejando e o que realmente ele quer, mas toda hora tu fica achando assim, mano, esse maluco aqui vai gritar. Vai bater alguém. Ele vai bater, ele vai matar alguém. Tanto que eu achei que naquela parte que aquele gordinho tinha feito merda, sabe? Aquele maluco que é braço direito, era braço direito dele. E aí ele falou, não, eu assumi, eu falei, ih, mané, vai rodar. E pior que não, ele... Mas é muito porque o cara, ele foi... Foi o que ele falou, né? Ele foi leal, a lealdade, ele começou a pode crer. apreciar os caralho 4, e aí ele falou, porque então, você aqui é um soldado leal. É isso que eles precisam, né? O cara é um criminoso, então ele precisa de gente leal que não vá ferrar ele lá na frente. Então, assim, ele precisa... Por mais que esse cara tenha vacilado, ele reconhece que ele vacilou. E ele mesmo diz que ele não merece estar ali, entendeu? Então... E foi bem sincero, porque ele diz, bem no início do episódio, ele tá numa festa com o pessoal, e ele diz que ele ama o Fisk, ele acredita nele, entendeu? Então é verdadeiro os sentimentos dele, tá ligado? Então é isso. Estamos muito ansiosos novamente. Como toda semana, ficamos mais ansiosos ainda. É um saco pra ver. Ter que esperar o episódio. É mesmo. Pra terrível. ver. Eu quero muito ver ele com uniforme, eu quero muito ver ele brigando um pouquinho, porque dá saudade. É. E no mais é isso. Semana que vem estaremos de novo. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilha. Fala o que vocês acham, comenta aí. Se vocês têm alguma teoria pro futuro, o que vocês acham que pode acontecer, conta aí, a gente vai adorar estar lendo. A gente é novo, começou agora o canal. Então, assim, amamos heróis, amamos tudo o que fazemos. Exatamente. Valeu, rapaziada. Então é isso, tamo junto. Um abraço. Tamo junto.